Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. 26 de setembro de 2017. Vamos começar hoje com Economia Real com André Martins. Fachin vota por prisão de Maluf e julgamento é suspenso no STF. E outras notícias desta terça-feira no Giro Breve. Boa tarde a todos. Vou ler para vocês um trecho do UOL Economia de hoje. Inflação civilizada, desemprego selvagem. O Brasil abriu 35 mil vagas de empregos formais em agosto. Foram 1,25 milhões de admissões e 1,22 milhões de demissões, considerando o mercado formal. O resultado é o melhor para agosto desde 2014 e o quinto mês seguido de saldo positivo neste ano. A geração de empregos no mês de agosto foi puxada pelo setor de serviços, que gerou 23,2 mil postos formais. Em seguida veio a indústria da transformação, com 18,8 mil vagas, e pode parecer bons números, mas ainda é 12,8% de desempregados, representando 13,3 milhões de pessoas. Para estes, a dúvida é quando a taxa de desemprego cairá novamente abaixo de um dígito e o emprego voltará a um nível civilizado. O desemprego é uma variável econômica que apresenta certa defasagem em relação ao crescimento econômico. Em 2014, quando a economia já desacelerava e o PIB cresceu apenas 0,5%, o desemprego atingiu a mínima histórica de 6,5%. Em 2015, quando o PIB despencou 3,77%, o desemprego atingiu apenas 8,5%. Apesar da grave crise econômica, o brasileiro ainda não sentiu o drama do desemprego. Agora que a economia está se recuperando com inflação baixa, queda da taxa de juros e aumento do consumo, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de melhoras, mas novamente com certo atraso. A expectativa é que o desemprego abaixo de um dígito voltará apenas em meados de 2020. É uma das sequelas da maior crise de nossa história. Para que não demore tanto para os brasileiros encontrarem um posto no mercado de trabalho, é necessário que os empresários retomem a confiança. Com isso, eles podem voltar a investir e acelerar as contratações, o que significará mais crescimento econômico, mesmo que diversas variáveis econômicas tenham apresentado significativa melhora nos últimos meses. De nada adianta a inflação civilizada se o desemprego é selvagem. Bom, traduzindo para vocês o que o economista quis dizer é o seguinte. Por mais que pareça que a nossa inflação... Na verdade, por mais que não é que pareça, está realmente acontecendo. A inflação está diminuindo. Ou seja, está parando de crescer. Não é que está diminuindo, ela está desacelerando a inflação. Isso parece ser bom, porque os produtos param de crescer em grande quantidade. Mas, na verdade, a economia não está crescendo. O que realmente gera emprego é o crescimento da economia. E com a queda da inflação, na verdade, nossa vida não melhora muita coisa. A gente deixa de gastar muito por poucas coisas, mas não reflete muito. O que precisa é crescimento da economia. E a economia só vai crescer quando os empresários tiverem confiança para investir. E é o que está cada vez mais difícil. Porque hoje, no Brasil de hoje, empresário nenhum é louco de investir. Porque sabe que é perigoso ir à falência. Ainda mais com essa crise econômica que aconteceu, muitas pessoas estão desempregadas. E o que está acontecendo? Milhares de trabalhadores estão entrando na justiça trabalhista para tentar conseguir alguma indenização, até muitas vezes indevida, das empresas. E logicamente que a justiça trabalhista ela é quase que 100% a favor do trabalhador, esteja este falando a verdade ou não. Muitas empresas estão fechando as portas por causa de processos astronômicos na justiça trabalhista. Então, cada vez mais isso desestimula o investimento de novos empresários. E vira uma bola de neve, desemprego, baixo crescimento econômico e assim vai. Então, comemorar a inflação baixa praticamente não melhora em nada a nossa vida. Na verdade, altera muito pouco. O que eu precisava realmente é contratação, novas empresas se formando,
novas indústrias se formando e assim para que o povo tenha renda para poder trabalhar e adquirir suas coisas. Senão vai ficar um monte de gente entupindo filas de assistência social, seguro-desemprego, tanta coisa, onerando o sangue daqueles que ainda estão trabalhando, produzindo alguma coisa. Ainda é difícil. A sinalização que muitos acham que vai começar a partir de 2020. Rezemos para que dê certo mesmo, mas por enquanto é só especulação. André, obrigado pela análise da nossa economia e até semana que vem. R7, Fachin vota por prisão de Maluf e julgamento é suspenso no STF. Após o voto do ministro Edson Fachin, um pedido de vista de Marco Aurélio Mello adiou nesta terça a decisão final da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do deputado federal Paulo Maluf, condenado pelo próprio colegiado em maio a mais de 7 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. Após a publicação do acórdão com a condenação, a defesa de Maluf entrou com embargos de declaração para tentar reverter a decisão pela prisão do deputado. No recurso, os advogados de Maluf juntaram também novos documentos obtidos junto a autoridades da Ilha Jersey, segundo os quais o deputado não teria como movimentar as contas onde se encontram os valores pelos quais foi condenado, o que descaracterizaria as provas de acusação. O relator Edson Fachin votou por desconsiderar tais documentos, alegando que ao longo de 8 anos de instrução processual, o condenado teve a oportunidade de produzir provas de sua inocência, o que não fez. Para o ministro, além dos embargos de declaração não se prestarem à apresentação de fatos novos, aceitar as evidências recém-produzidas pela defesa implicaria em reabrir a fase de instrução após a condenação do acusado, o que não seria permitido de acordo com os precedentes do Supremo. Marco Aurélio Mello, que é o revisor da ação penal, comprometeu-se a recolocar o caso para julgamento já na próxima sessão. Caso confirmada a condenação, a primeira turma deverá decidir se Maluf deve ser preso de imediato ou se pode cumprir sua pena desde o início em regime mais brando que o fechado, como quer a defesa, devido à idade avançada do deputado, que tem 86 anos. Se for confirmado que Maluf deve começar o cumprimento de sua pena em regime fechado, o entendimento do STF é de que ele deve perder de imediato o direito de exercer o seu mandato como deputado federal por ficar impedido de comparecer às sessões da Câmara. O afastamento se daria, portanto, sem a necessidade de anuência do plenário da Casa, mas pendente somente de ato de ofício da mesa diretora. Previsão do tempo para Itapeva amanhã. As informações são do Clima Tempo. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é 29 e a mínima é 16. Época. Proposta de Jucá reedita emenda salva Lula que emperrou na Câmara. Senadores usam texto menos explícito para escamotear o mesmo conteúdo de emenda que sofreu rejeição na Câmara. G1. Porto Rico pede ajuda urgente dos Estados Unidos após furacão Maria. Governador do território americano solicita ação rápida de Washington para recuperar devastado território americano. Trump alerta para graves problemas no arquipélago caribenho, imerso em dívida pública bilionária. R7. Executivos da JBS pedem revogação de prisões preventivas ao STF. Joesley Batista e Ricardo Saldi dizem que não agiram de má fé na delação. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência, nos siga nas redes sociais e até amanhã, se Deus quiser.